Vou explicar tudo isso, mas antes um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo, as sanções à Rússia e tudo mais. Ó, o governo norte-americano, logo que a Rússia invadiu a Ucrânia, o governo norte-americano foi quem pressionou para que a guerra acontecesse. Eles queriam, eu falei aqui, antes disso acontecer, eu falei, vai ser um baita de um tiro no pé do Joe Biden. O Joe Biden, eu não sei se ele é uma pessoa muito burra, se os assessores dele são pessoas muito burras, mas ele vai dar um dos maiores tiros no pé da história, que vai ser empurrar a Rússia para essa guerra e depois para impor sanções à Rússia e aos parceiros da Rússia. Só que isso vai fazer com que os Estados Unidos saiam mais prejudicados. Eu até expliquei os motivos, isso antes da guerra. Aconteceu tudo. Ele começou a anunciar sanções à Rússia. A Rússia falou, já que você está me sancionando sem eu nem ter invadido a Ucrânia, então eu vou lá e vou invadir a Ucrânia. Invadiu a Ucrânia, começou essa desgraça. Aí, uma parte do plano do Joe Biden era colocar a russofobia em pauta, que é o seguinte, usar toda a grande mídia ocidental, Europa, Estados Unidos, Brasil, e enfim, para anunciar coisas contra a Rússia, falar, olha, russos têm que ser banidos aqui, aí a FIFA bane russos da Copa do Mundo, aí a Universidade de Milão, na Itália, proíbe estudos sobre o Dostoiévski só porque ele era russo, aí proíbem em Gênova, o teatro lá de Gênova também tirou de cartaz uma peça que era de um dos livros do Dostoiévski. Por quê? Porque ele é russo, não faz nem sentido. O Canadá baniu atletas russos, a primeira vez na história que o Canadá bane atletas de alguma nacionalidade da sua liga de hóquei. Atletas russos que tentarem ingressar nas categorias de base estão banidos. Você fala, caramba, por quê? Russofobia. Nenhuma dessas ações vai impactar na guerra. Tirar a Rússia da Copa do Mundo só pune os jogadores, só pune o futebol, não puniu a Rússia, não vai mudar nada a opinião do Vladimir Putin. Mas isso tudo começou a ser disseminado pela grande mídia para que fique aquele ódio à Rússia como era nos tempos de Guerra Fria. E aí, esse ódio mundial à Rússia, do Ocidente, à Rússia, fará com que os Estados Unidos possam impor sanções mais duras, não só à Rússia, mas a qualquer país que fique ao lado da Rússia. E ficar ao lado da Rússia não são os 5 países que lá numa resolução inútil da ONU votaram a favor da Rússia. Não, são os países que ficaram neutros, até alguns que votaram contra a Rússia, mas que na política externa estão ao lado da Rússia. Aí, olha só, eu falei aqui, vai dar ruim. O Vladimir Putin já avisou, se derem um calote na Rússia, ele vai entender como uma declaração de guerra, e ele disse que os outros países vão sair mais prejudicados que ele. Porque quando alguém está acuado, você vai isolar a Rússia, acuado e isolado, no meio de uma guerra, geralmente o que se faz é o seguinte, é garantir que os seus inimigos sofram mais danos que você, e a Rússia pode fazer isso muito bem com toda a Europa. Ok. Aí anunciaram, vamos tirar os bancos russos do sistema SWIFT. Aí eu falei até aqui no último vídeo sobre isso, eu falei aqui, olha, então, esses são o maior dos tiros no pé. As sanções à Rússia já são ruins, já são um tiro no pé, porque qualquer sanção à Rússia só vai funcionar e causar danos à economia russa se também causar danos à economia da Europa. Se não causar nenhum dano na economia europeia, também não vai causar na economia russa, vai ser só uma coisa simbólica, que são as sanções feitas até agora. Aí, a sanção real era tirar a Rússia do sistema SWIFT. Eu falei, a Rússia já tem um plano. O que aconteceu? Vem a União Europeia e anuncia, olha, tiramos aqui 7 bancos do sistema SWIFT. Aí você vê a notícia na capa do G1 da Globo. Aí lá no Globo News, que pode se chamar de OTAN News, porque lá é manipulação e mentira 24 horas por dia, os analistas da Globo lá ficaram 2 horas lá falando sobre, olha, tirar os bancos russos do SWIFT. Aí eu fui ver a lista dos bancos, né? Eu fui ver lá a lista dos bancos que foram retirados. Não vou aqui falar os nomes dos bancos, porque também você conhece algum banco russo, então seria irrelevante. Mas fui ver a lista dos bancos e a lista dos maiores bancos da Rússia. Que coisa, não tiraram os 2 maiores bancos da Rússia, não tiraram os 3 maiores bancos da Rússia, mas não tiraram os 2 maiores bancos que são utilizados para fazer pagamento de gás e petróleo russo. Eu falei, peraí, você vai fazer uma punição que na verdade não é uma punição, é uma sanção que na verdade não é sanção. É como se, por exemplo, um time de futebol cometesse algum ato que ninguém gostou, e aí o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, suspendesse os atletas desse clube, mas suspendesse só os reservas. Não, deixa os titulares jogarem, os reservas a gente tira. É isso que fizeram com os bancos russos. E foi um recuo histórico da União Europeia, mas isso você não vai ver na Globo. A Globo noticia como se tivessem, olha, tô indo pra cima. O Joe Biden fez um discurso de 1 hora e 45 minutos no Congresso norte-americano. Ele foi interrompido por aplausos por 93 vezes.
Parabéns para quem contou quantas vezes o Joe Biden foi interrompido por aplausos no discurso que ele fez no Congresso, onde falou que ia impor sanções duras, que a Rússia ia sofrer, que a Rússia ia pagar por seus crimes de guerra, como se os Estados Unidos, quando o Joe Biden era vice-presidente, não tivessem cometido milhares de crimes de guerra na Síria, no Iraque, no Afeganistão. Mas a Rússia vai pagar pelos crimes de guerra. Aí, menos de 24 horas depois do discurso do Joe Biden, ele fala, a gente não vai mudar a matriz energética mundial, não. Se a gente impor sanções ao petróleo e ao gás russo, aí a coisa fica difícil. Então, assim, a gente não gosta da Rússia, bane aí os jogadores russos da Copa do Mundo, bane lá do hóquei, bane aí estudos sobre sobre literatura russa, vamos odiar todo mundo que é russo, se alguém tiver com bandeira da Rússia no meio da rua, vamos espancar essa pessoa, que ninguém pode gostar de russo, a gente tem que odiar todo mundo, tudo que vem da Rússia, mas o petróleo não. O petróleo nós queremos. Aí o Joe Biden explicou, dizendo que isso elevaria demais os preços do petróleo e dos combustíveis, e isso ia acabar afetando os norte-americanos, porque a gasolina já está cara nos Estados Unidos, e ó que lá é metade do preço do Brasil, já está cara e isso encareceria. Então, por conta disso, ele não vai impor as sanções, as principais sanções, aquelas que iriam realmente afetar a economia russa, essas ele não vai impor, olha só. Parece que o plano do Joe Biden não deu tão certo. E você consegue perceber como os Estados Unidos empurram a Ucrânia para uma guerra, colocaram um palhaço lá como presidente da Ucrânia que é subserviente aos Estados Unidos, usa o seu próprio povo de escudo humano, aceitou essa guerra no território dele, agora está sendo promovido por toda a grande mídia como herói. Guga Chakra falou que o presidente da Ucrânia é um grande herói e tudo mais, mas o plano deu todo errado, colocando vida de milhões de pessoas em risco, separando famílias, destruindo vidas, tudo mais. E aí, o plano era o quê? Era isolar a Rússia e a China do mundo, criar uma nova ordem econômica mundial. Eu falo ordem econômica mundial, aí tem gente que confunde com nova ordem mundial, que é um negócio de teoria da conspiração bolsonarista, olavista, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A ordem econômica mundial era o que os Estados Unidos queriam criar. De um lado, é como na Guerra Fria, de um lado ficam os russos e os chineses, agora não tem mais aquele anticomunismo como tinha na época da Guerra Fria, mas a desculpa é que a Rússia comete crimes de guerra e tudo mais, e seus parceiros, e do outro lado os Estados Unidos. Aí eu expliquei aqui, isso vai dar errado, porque a China investe em países de terceiro mundo, em países mais pobres, está investindo bilhões e bilhões e bilhões, na verdade, se contar todos, trilhões de dólares nesses países, bilhões em cada um, desenvolvendo esses países, e esses países vão ficar do lado da China. E esses países vão acabar se desenvolvendo porque o plano econômico da China é desenvolver os países menores para industrializá-los, tudo mais, e fazer negócios com eles, fortalecendo esses parceiros pequenininhos, porque na hora em que eles todos estiverem mais fortes, eles fazem frente aos Estados Unidos. E essa guerra e essas sanções só ia acelerar esse processo, isso ia acelerar muito esse processo em muitos anos, que é um processo que a China está fazendo que vai demorar 2, 3, 4 décadas. Com as sanções norte-americanas, esse processo ia demorar 5, 6 anos no máximo. Teriam grandes investimentos nesses países para que eles pudessem fazer frente aos americanos. No meio do curso, no meio da guerra, o Biden vai lá e fala, opa, peraí, realmente, eu acho que o Biden assistiu o vídeo aqui do Plantão Brasil em que eu falei, vai dar ruim, Joe Biden, vai dar ruim. E agora ele recua da maior sanção à Rússia. Vou mostrar aqui nosso carro de som denunciando São Paulo, lá no interior, denunciando o Bolsonaro, lá no interior do Paraná.